Fala, cambada! Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Agora de volta aí, né? Depois de 4 meses sem gravar. Fiquei um período em recuperação por conta da cirurgia que eu fiz no joelho. Ainda mudei de casa aí, como vocês podem ver, o cenário atrás ainda não tá 100%, mas vai ficar com o tempo, a gente vai adaptar isso. Mas bora lá pro vídeo? Hoje nós vamos falar sobre funções, né, ou métodos, como outros programadores conhecem. Vocês vão ouvir falar de funções, ações, métodos, depende. Tem cada programador chama de uma forma, mas a gente vai trabalhar com funções hoje e a gente vai entender quais são os tipos de retorno dessas funções, como que a gente declara uma função, o que pode ser passado como parâmetro para essa função. Então o vídeo de hoje vai ser isso. Espero que vocês gostem do conteúdo. Então, pessoal, aqui com o Visual Studio aberto, né, eu criei um projeto. Eu criei um projeto de aplicativo de console mesmo e deixei aqui um resumo do que é uma função. Funções são blocos de código reutilizáveis que executam uma ação específica. Elas ajudam a organizar o código, evitar repetições e facilitar a manutenção. Como que a gente vai começar a entender o conceito das funções? Imagine que vocês precisam fazer o código ter ação, vamos dizer assim. Imagine que vocês queiram que o código faça um processo, vamos supor, trocar o pneu de um carro, né? Isso não é bem uma função de um código, mas vamos tentar simular isso aqui no código de alguma forma. Como que a gente faz esse processo? O processo é bem simples, tá? A gente vai ter que pegar a chave de rodas, vamos dizer assim, no porta-mala. Depois a gente troca o pneu. Opa. E depois a gente... O certo seria guardar a chave novamente, mas vamos seguir pro percurso, tá? Seguir com o percurso do veículo. Legal. Então a gente vai ter que fazer 3 métodos que façam essas funções aqui. Vamos supor um método bem simples, tá? Ele não vai fazer de fato isso. Só vai imprimir na tela que está fazendo, né? Executando essa função. Então, lembra que eu disse para vocês que os métodos eles têm alguns tipos de retorno, ou às vezes não tem? Os tipos mais conhecidos de retorno para os métodos são o tipo, vou colocar aqui, ó, tipos de retorno. Os tipos de retorno mais utilizados são string, que é um tipo texto, como a gente levantou esses pontos lá no vídeo anterior sobre variáveis e tudo mais. Tem o tipo inteiro, tem o tipo classe também. Classe, vocês vão entender isso depois, né? Quando vocês entrarem em programação orientada a objeto e tudo mais. E também tem o tipo void. O tipo void, ele é um retorno vazio, tá? Ele não vai executar nada. Não, na verdade, ele não é um retorno, vamos dizer assim. Ele é uma função que não retorna nada. Então, a gente utiliza esse nome reservado, né? Essa palavra reservada, void. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, pegar a chave de rodas no porta-mala. Como que a gente começa declarando um método? O método, ele sempre vai vir, né? Se ele é público, se ele é um método privado, né? Aqui a gente está num escopo mais fechado para trabalhar com isso. A gente não vai utilizar essas funções diretamente chamadas aqui na Programs. A gente vai usar só o tipo void, que é o tipo de retorno, e vamos colocar o nome do método. Por exemplo, pegar chave. Opa. Pegar chave de rodas. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um console para exibir isso na tela. E vou colocar aqui, ó, pegando chave de rodas. 3 pontos, beleza. Então, aqui é um método. A gente acabou de criar um método que não tem retorno, mas ele vai executar esse escopo aqui de dentro. Então, vamos lá para o próximo método, que é trocar o pneu. Eu já vou colar aqui embaixo também, que vai ser seguindo o percurso. Então, aqui, ó, trocar pneu. Vamos colocar esse nome aqui, ó. Opa.
trocar pneu. Legal. Vou colocar aqui, ó. Trocando pneu do carro. Eita, saiu a tecla aqui, apertei forte, bicho. Eita, apaguei tudo aqui agora. Aí, ó, trocando pneu do carro, reticências. E aqui, ó, pegar chave de rodas, que agora é seguir com percurso. Vou colocar aqui, ó, continuando percurso. Legal. Então aqui a gente declarou 3 métodos diferentes que vão executar 3 coisas, né? Vai pegar a chave de rodas, vai trocar o pneu e vai continuar o percurso. Se vocês notarem, ele está com uma cobrinha verde aqui embaixo. Isso não é um erro de fato, mas é um alerta, uma atenção, vamos dizer assim. O que ele está falando aqui? Ó? A função local, trocar pneu, está declarada, mas nunca foi utilizada, nunca é usada. Então, o que a gente entende disso? Que quando a gente cria um método, a gente precisa chamar, invocar esse método em algum lugar. Aqui na classe onde a gente está, a gente vai fazer a invocação desse método aqui mesmo. E como que a gente faz isso? É simplesmente pegar o método e colocar os parênteses seguido do ponto e vírgula. A gente chamou o método aqui e você viu que parou de dar o aviso, né? Então a gente vai fazer isso para os outros 3 métodos também. Trocar pneu e seguir com o percurso. Eu não sei se vocês já estão se perguntando isso, mas comecem a criar algumas perguntas de tipo, por que será que ele fez nessa sequência? Por que ele chamou os métodos nessa sequência? Se vocês notarem aqui, eu estou chamando sempre na mesma sequência aqui que eu estou declarando. Aqui a declaração, ela não vai influenciar. Eu posso declarar um método aqui embaixo. Ó, tá vendo? Eu posso colocar esse primeiro método aqui de pegar a chave lá embaixo, ó. Isso não vai influenciar. O escopo de onde você cria o método não vai influenciar. O que vai influenciar é onde você chama o método, que é aqui em cima. Então vamos supor que eu coloquei aqui na sequência e vou executar o código para vocês verem isso acontecendo. Ó, ele vai exibir aqui o console. E no console, ó lá, pegando chave de rodas, trocando o pneu do carro, continuando o percurso. Legal, executou tudo de forma que está sendo chamado os métodos. Mas vamos supor que a gente troque aqui, ó, o primeiro pelo segundo e o último pelo segundo. Ó, vocês vão ver que a ordem que a gente chama essas funções é a ordem que ele vai ser executado. Então, vocês têm que ter muita atenção nisso, tá? Porque no código, né, em .NET, com C#, ele faz o seguinte. Ele começa a executar o bloco de cima para baixo e da esquerda para a direita. A orientação do código é essa. Então, o que vocês têm que prestar muita atenção? Na ordem que vocês estão chamando os métodos. Beleza? Então, isso aqui é um método void. Ele não tem retorno. Como vocês podem ver, ele executou o que tem aqui dentro e simplesmente não retornou nada. Agora vamos entender um pouco mais como que funcionam os métodos com retorno. E como que vai funcionar os métodos de tipo string, int, que tem retorno. Eles nada mais são do que métodos que vão executar alguma coisa e vai retornar uma string ou vai retornar um inteiro. Então vamos supor que a gente quer fazer um método que vai retornar inteiro. Lembra como eu disse para vocês? Sempre vai vir o nome do retorno do método, se ele tem ou não, e depois o nome do método que você vai criar. O nome do método você pode colocar qualquer um, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, soma de valores. Esse método aqui, ele vai somar o valor A, que vai ser igual... Opa! Int A, que vai ser 2. Oh, meu Deus. Aqui, ó, A igual a 2. E vai somar o valor B também, que é 3. Eu vou retornar aqui, ó. Opa. Return A mais B. Legal. Então o que eu vou fazer? Lembra que eu falei para vocês? Aqui ele tem a palavra reservada return. O que essa palavra faz? Ela é uma palavra reservada que diz que após a execução do bloco, ele vai retornar o valor inteiro. Como vocês podem ver aqui, eu estou com 2 variáveis inteiras.
Vamos supor aqui que eu vou declarar uma variável do tipo string. Vamos colocar aqui qualquer valor, como... vou colocar aqui variável C, de valor... Vamos colocar qualquer coisa. Vou colocar funções, né? O nome do vídeo, funções. Legal. Se eu colocar para retornar a variável C, vocês vão ver que ele vai dar um erro. Ele vai começar a apontar um erro aqui na variável. Qual que é o erro? Ele está dizendo o seguinte ali embaixo, ó. Não é possível converter implicitamente tipo string em int. Por que ele está dando esse erro para a gente? Porque a gente disse que aqui em cima no método, ele tem que retornar um inteiro. Mas a gente está retornando uma string. Então isso é errado. Porque ele é altamente tipado, o C#. Então, o que você declarou aqui em cima, você tem que retornar aqui embaixo. Tá? Se é tipo inteiro, retorna inteiro. Se é a classe, retorna a classe. E por aí vai. Então, aqui a gente vai retornar nada mais nada menos que a soma de A mais B. E para executar o método, a gente tem que chamar um método novamente, soma de valores. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai armazenar o retorno dessa variável em algum lugar. Vou chamar de soma. O caminhão tá passando aqui, pessoal. Foi mal. E vamos mostrar na tela essa soma, tá? Ó. Bom, pessoal, então aqui executando o método, vocês vão ver aqui que ele vai retornar 5. Por quê? Porque ele fez a soma dos dois valores, né? Executou o bloco de código e retornou o valor aqui na variável. Se vocês quiserem ver isso debugando, a gente pode fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um F9, né? Um breakpoint. Chama esse ponto de interrupção aqui na linha 7. E vamos executar o método. Executar esse códigozinho aqui, né? Vocês viram que ele parou aqui e ficou amarelo aqui em cima. Então, ou seja, ele está esperando, né, a gente executar o método para ele poder fazer as funções que a gente determinou aqui. Então vamos lá, a gente vai pular o método, a gente tem a questão de intervir, que é entrar no método, e a gente vai intervir. A gente pode ir tanto por aqui quanto pela tecla F11. Olha lá, ó. Ele entrou no método, pode ver que o valor soma aqui ainda não tem nada, não tem valor algum. Ele vai executar aqui, ó. O valor da variável A é 2, o valor da variável B é 3, e ele vai retornar a soma de A mais B. Retornando, ele colocou aqui, ó, 5. E depois ele só mostra na tela. Está aqui, ó. Legal? Então, isso daqui, pessoal, nada mais é do que uma função que retorna um valor inteiro. Beleza? Agora, e se a gente quisesse fazer um método que retorne uma string? O método que retorna string, nada mais do que ele, ao invés de retornar inteiro, a gente vai declarar uma variável aqui, string, vamos chamar de texto. Vamos colocar aqui qualquer valor para esse texto. Aqui, ó. Os alunos de hoje estão... Nossa, tá difícil digitar aqui. Aí, ó. Estão aprendendo funções. Legal. Aqui tem uma... Na verdade, tem uma nada. Vamos lá. Ó. A gente vai declarar aqui como string e vai retornar aqui, ó, texto. Tem uns macetinhos que com o tempo vocês vão aprendendo. Que é tipo, por exemplo, ao invés de colocar numa variável, retornar a variável, a gente pode fazer o seguinte. Não precisa declarar isso aqui, nada. A gente já coloca o return aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então a gente já vai retornar um texto. O próprio C# entende que isso aqui já é um texto e já retorna pra gente, entendeu? Então a gente vai fazer o quê? Ao invés de ser soma aqui, vai ser o texto. E a gente vai exibir o texto na tela. A gente acabou de fazer uma outra função, só que essa função agora retorna o tipo string. Executando aqui, ó. Os alunos de hoje estão aprendendo funções. Legal? Isso aqui é uma string. Então, as funções, elas são de diversos tipos. Você pode utilizar retorno de classes, retorno de string, retorno de booleano também, né, que é o true ou false. Dentro da condição, você pode colocar, por exemplo,
se no caso 1 for maior que 0, que isso daqui é true, ele vai retornar o que aqui pra gente? Vamos colocar aqui, ó. Vamos declarar um booleano aqui, ó. Bool. Vamos colocar maior. Opa. Maior. Vamos colocar aqui por enquanto que ele é igual a false. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui maior igual a true. Se 1 for maior que 0, a gente já sabe que é, mas é só para teste, tá? Pra gente validar que isso daqui é verdadeiro ou não. E a gente vai retornar o maior. Porque aqui a gente já declarou como maior. E aqui, tá vendo que ele tá dando erro? Que não é possível converter bool em int. O nosso retorno ainda tá string aqui. Então colocamos bool e colocamos aqui maior. Só pra gente testar. Legal, vamos imprimir na tela para ver o que vai voltar. Olha lá, ó, retornou true. Por quê? Porque a gente fez uma condição que a gente aprendeu nas aulas anteriores, verificando se 1 é maior que 0 e retornamos true se isso for verdade. E como aqui ele já vem setado como false, ele retorna aqui. Vamos supor que a gente inverta essa condição. 1 é menor que 0. Tá vendo que aqui ele até mostrou código inacessível detectado. Porque isso aqui nunca vai entrar nessa condição, né? Então é isso, pessoal. Isso é funções e é dessa forma que você declara e chama as funções. Bom, pessoal, então aqui com, né, os conceitos alinhados do que é a função, do que ela retorna e tudo mais, nós vamos fazer o seguinte hoje como tarefa de casa. Vocês vão criar uma função e essa função vai receber parâmetros. Deem uma pesquisada como que é uma função recebendo parâmetros e façam esse exercício e coloquem nos comentários do vídeo, beleza? O que vai precisar ser feito? Ele vai receber 3 notas como parâmetro, ou seja, notas do tipo inteiro, e vocês vão calcular a média dessas notas. E se a média da nota for maior ou igual a 7, a função vai retornar aprovado. Se for entre 5 e 6, recuperação. E se for menor que 5, vai ser reprovado. Aí, como eu coloquei aqui, né, deixem a solução e testem no próprio código de vocês. Lembrando, vocês vão usar alguns conceitos que a gente já vem trabalhando, como condicionais, e vocês vão ter que aplicar também os conceitos que nós aplicamos na aula de hoje, de funções. Beleza? Então, é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo. Nos próximos vídeos a gente vai dar uma aprofundada melhor, né? Aprender uns conceitos um pouco mais, vamos dizer assim, intermediários ali de C#, tá bom? Então executem, façam os exercícios que vocês vão gostar bastante de exercitar essa lógica e aprender cada vez mais, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.